Muito bem, Papo Solto na área é o podcast que traz o bom papo sobre o mercado de eventos. Que bom que a gente está de volta, passo a passo, tem uma pausa aí por causa da agenda. Esses são os últimos episódios do Papo Solto nesse ano de 2022, porque 2023 vem aí com muitas novidades. E para fechar esses episódios, hoje a gente vai falar em 2 episódios sobre comunicação eficiente e outros assuntos relacionados à comunicação. E eu vou trazer ainda mais 2 episódios falando sobre cerimônia de despedidas. É um assunto pesado, difícil, mas de muita importância que fala sobre vida e morte. Você vai ficar sabendo aqui no podcast. Eu tenho o prazer de trazer aqui um cara que eu admiro bastante. Ultimamente a gente tem se acompanhado só pelas redes sociais, exatamente por causa das agendas, mas é um cara que tem uma comunicação super assertiva, é um cara que sabe exatamente como colocar o seu posicionamento, como colocar a sua linha educacional para comunicadores. Tenho o prazer de trazer aqui meu amigo Edgar Caetano, que está aqui firme e forte. Tudo bem, Edgar? Tudo ótimo, Anderson. É um prazer. Quem te admira há muito mais tempo sou eu, né? Que tive o prazer, inclusive, de ter sido seu aluno no Senac. Quanto foi? Você lembra? Eu acho que 2010, Caramba. 2011. Nós estamos ficando cada vez melhor. Estamos ficando cada vez mais jovens e mais experientes, né? Que bom. Jovens há mais tempo. Que bom ter Vamos lá, você obrigado comigo pelo aqui. convite. Olha, eu derrubando aqui o microfone. Relaxa, estamos em casa. Vamos lá. Estamos em casa. Vamos tratar em 2 episódios sobre esse quesito de comunicação eficiente. Te trouxe aqui exatamente para a gente fazer uma correlação para o mercado de eventos, que é o propósito do Papo Solto aqui. Eu tenho falado e tenho batido na tecla desde que eu me conheço por gente, a partir do momento que me convidaram a ajudar as pessoas no processo educacional. O primeiro foi o mestre de cerimônias lá no Senac, que inclusive eu passei por um processo para ser escolhido, né? E eu tenho o prazer de dizer que fui o pioneiro, fui o primeiro mestre de cerimônias, professor aqui em São Paulo. O Senac me escolheu para levar isso. Hoje, claro, vários nomes já passaram por lá. E depois para o processo da celebração, seja de casamento, celebração de debutantes, a celebração até das cerimônias de despedidas, que é um assunto que a gente vai trazer aqui no Papo Solto. A minha preocupação sempre foi: existem muitos profissionais que hoje estão no mercado, mas que infelizmente não passaram pelo processo de educar a sua própria comunicação. E é uma coisa muito legal que você traz nas suas postagens, no seu conteúdo, é que a comunicação não é sobre ela, é sobre os outros, mas acima disso, entender a sua comunicação. Como é que é isso? Parece utópico, parece complicado de entender. Entender a sua própria comunicação, a gente não aprende a falar, a gente né? A gente meio que passa a vida toda aprendendo a falar e ainda tem que aprender a falar mais ainda, Edgar. E é interessante que quanto mais a gente aprende sobre comunicação, mais a gente percebe que a gente não sabe nada sobre isso. Eu tenho uma frase que já virou clichê, já tiram um sarro de mim, porque eu uso ela o tempo todo, mas a verdade é que a gente está o tempo todo arranhando a superfície da superfície do iceberg. Quando se trata de comunicação, a gente vai, e autoconhecimento, que são áreas correlatas, a gente vai, desculpa a expressão, morrer aprendendo a se comunicar cada vez melhor. Não tem jeito. Eu trago convidados dos mais diversos perfis e das mais diversas áreas de atuação da comunicação, de mestre de cerimônias a fonoaudiólogos, profissionais renomados do mercado televisivo, do rádio, de todos os níveis da comunicação, para contribuir com o meu público no meu podcast, Comunica Play. Inclusive, você está formalmente convidado agora. Por quê? Porque eu vejo que tem muita gente trazendo informação nova o tempo todo e eu fico assim, estarrecido de ver o quanto eu não sei absolutamente nada sobre isso. Passa por aquele processo. A gente, quando criança, o papai e a mamãe ensinam a gente o beabá da comunicação. Sim. E quando a gente meio que aprende, não se ensina mais. Não. Você vai por osmose. Por osmose. E aí o que acontece? Eu fico sempre com a ideia, imaginando que o outro está entendendo o que eu estou falando. Primeiro, nós sempre vamos partir do pressuposto de que toda comunicação, todo processo de comunicação tem ruídos. Sim. Eu vou me comunicar com a minha namorada, você vai se comunicar com a tua esposa, com um colega, com quem está aqui no estúdio, com a equipe. Se prepare, haverá ruídos. Não, imagina, eu me comunico super bem. Você tem problemas, muitas vezes, de dicção, que é o básico, da ordenação lógica das ideias. Então, a gente vê muito líder pensando A, dizendo B
e o interlocutor entendendo C. E no final do dia não sabe por que o projeto não foi resolvido, não foi entregue. A gente vê muita gente usando comunicação violenta, sem se dar conta, por falta de autoconhecimento e de inteligência emocional. Isso porque aprendeu lá no passado. Sim. Com o pai, com mãe, com o avô, com o tio, com o irmão. Com o líder anterior ou com o chefe anterior, ele foi absorvendo isso. Com o trabalho anterior. Com o trabalho anterior, ele nunca parou para olhar a comunicação dele. A gente vê ruídos na comunicação ligados ao verbal e ao não verbal. Você é tão experiente quanto eu no mercado de comunicação, muito mais experiente na verdade, você conhece bem a máxima. Conteúdo é rei, contexto é Deus. Bom, o contexto vai continuar sendo Deus, mas o conteúdo não é mais rei. O conteúdo hoje é um príncipe. Quando não, um simples plebeu. Ele não está valendo muita coisa mais. Se a gente der uma gulgada agora, a gente resolve a vida de muita gente com soluções mirabolantes que vão de livros a podcasts que tem conteúdo denso, curado, profundo. Então, se eu quiser sair daqui agora e montar uma palestra sobre física quântica, eu monto, o conteúdo está lá. Público, acessível. Nunca antes na história desse planeta a gente teve tanto conteúdo e informação disponível e de qualidade. O que você está me dizendo então é que nós temos milhares de comunicadores que são fake news. Sim, é o que mais aparece no mercado. O tempo todo a gente vê gurus aparecendo. Por quê? Ele não precisa mais ter conteúdo próprio, autoral, ele não precisa ser mais um pesquisador, fazer uma série de especializações. Ele não precisa criar. Não precisa mais criar. Ele pode copiar. Infelizmente, é uma pena. E quem cria, quando não tem os aspectos da comunicação não verbal, só fica sustentando a vida dele no verbal, que é o conteúdo, deixou de ser rei, ele sofre. Quem que é o novo rei? A forma, a maneira como eu me comunico. Pensando no tom de voz, na impostação vocal, todo o repertório vocal que a gente tem, que são vários aspectos que fazem com que a gente preste atenção a um simples áudio de WhatsApp, a um filme, a uma novela, a um jornal, porque aquela comunicação é cativante do ponto de vista vocal. Aí se explica aquela coisa do locutor antigo que a gente ouvia nas rádios, senhoras e senhores, ou a Voz do Brasil, que ainda continua com o mesmo padrão, o Sérgio Chapelin, o Cid Moreira. Isso, as vozes cavernosas. E que muitos trouxeram para os seus negócios hoje em dia. Isso se explica nessa analogia? Também, porque hoje o mercado, inclusive o mercado da locução, o mercado do cerimonial, ele pede que pessoas com vozes normais, que a gente seja mais autêntico, mais original. Então aquela interpretação muito forçada, ela não vende mais. E a gente ainda vê. Sim, muito. É impressionante. Eu vejo, às vezes, alarmes, seguro de vida. Querida, estou preocupado porque estamos indo viajar e eu não contratei o seguro. Não se preocupe, amor. Eu contratei a Vera e fulano de tal. Assim, as dublagens mexicanas, as novelas mexicanas? Ainda existem no mercado. Por quê? Tem um aspecto da voz que a gente vê lá, vamos remontar ao passado. Tem um estudo bem antigo, você conhece muito bem, de 1967. Quem está nos vendo ou nos ouvindo talvez não conheça. Professor Albert Mehrabian, na Universidade da Califórnia, ele pegou um grupo de pessoas e estudou o comportamento humano em relação à comunicação, usando ou não emoções. E quando a emoção está em jogo, e a comunicação, do meu ponto de vista, parte do pressuposto de tem que ter emoção, a gente está se comunicando entre humanos, existe uma incongruência entre o verbal e o não verbal quando eu não uso o não verbal. O não verbal está dividido em voz e linguagem corporal. Então, se eu uso menos a minha linguagem corporal, que segundo ele representa 38% do peso ali para a eficácia da comunicação, e da linguagem corporal, então voz 38%, corpo 55%. Se eu não usar o meu conteúdo, que hoje é um príncipe, pode vir a valer 7%. É só fazer conta, 93%, sobra 7% ali para 100%. 7% do conteúdo é quase nada. É quase nada. É como se você escrevesse um texto de WhatsApp esperando que as pessoas se engajem no teu conteúdo. Não, elas não vão engajar. Você precisa da forma, do rei atual, voz e corpo, para que o teu conteúdo, seja ele mais simples ou mais denso, tenha 80%, 90%, 100% de relevância. Isso explica Cortella, Karnal, que
tem uma comunicação muito específica. Se você parar para pensar no mundo de voz, de comunicação, não são comunicações específicas no sentido de lineares ou perfeitas. Eles têm algumas manias que o tornam natural e que o tornam quem o são. Mas o conteúdo é brilhante. O conteúdo, primeiro, grande parte do conteúdo é autoral, baseado em pesquisas, estudos e tudo que eles estudam em lei, claro, mas eles constroem o jeito deles entregar aquele conteúdo. É como se eles estudassem, sei lá, milhares de livros e conteúdos e eles vão dar o tempero, o borogodó deles. É o que eles fazem. Uhum. É o que os grandes curadores de conteúdo fazem. Porque o que um palestrante é? Um curador de conteúdo. É um pesquisador e curador de conteúdo. Ele não tem, muitas vezes, um conteúdo autoral ainda, mas ele pode vir a ter com base nas pesquisas dele. Lógico, Karnal, Cortella e grandes palestrantes e comunicadores têm conteúdos autorais incríveis, mas um dia eles tiveram que se basear em conteúdos de outras pessoas. Quando você traz um conteúdo de outro, ou seu, com uma forma impactante, cativante, carismática, usando as expressões faciais, os gestos, o olhar, fazendo com que haja congruência, coerência entre o verbal e o não verbal, você ganha audiência. Por isso eles não usam nem slides, eles nem precisam de slides, porque são comunicadores praticamente natos, que têm ali um dom, um talento desenvolvido para aquilo. E quando você me perguntou lá atrás, no começo do episódio, qual que é a grande questão que está acontecendo, é que as pessoas hoje, elas se preocupam com tudo. Vou viajar? Elas planejam, pesquisam, estudam, pensam no que vão comer, onde vão, mas elas não se preparam para se comunicar. Qualquer que seja a comunicação, da mais simples à mais profunda, tudo, e na cultura brasileira é mais presente ainda, inclusive no cerimonial. Não, tranquilo, no improviso. Eu já recebi roteiros 7h30 da manhã para um evento que ia começar às 8h30. Sim. Me entregaram o roteiro no café da manhã. Aliás, isso é natural, né? É muito comum. Ok, eu tenho... Natural não, é comum. É comum. Não poderia ser natural. O roteiro foi me entregue em cima da hora. Não deveria. O que eu tenho que fazer? Focar nele ali 100% agora. Só que tem um detalhe. Eu, como profissional, por mais que o roteiro seja entregue aos 45 do segundo tempo, eu tenho que estar preparado. E a gente está falando aqui no backstage o quantos profissionais hoje, em qualquer área de atuação, não só no cerimonial e nos eventos, eles não estão se preparando mais. Como comunicadores, se tornam, muitas vezes, leitores medianos, para não usar a expressão medíocres, de um roteiro que não foi construído por eles. É muito doido o que você está falando, né? Porque o mestre de cerimônias, o profissional que trabalha em cerimonial, normalmente ele tem que ter um pacote meio que você, de visual, né? Isso. É bonito, ou é bonita, se veste bem, tem acessórios como relógio, anéis, que mostram a personalidade. Mas quando entra a comunicação, é uma vitrine falsa. Você passa na frente da loja, vê aquele baita manequim, aquela roupa legal. Quando você entra na loja, a roupa não é bem aquela, a roupa que usaram ali no manequim estava bem costuradinha e tal, mas a que vão te vender não é bem aquela. É desagradável. É como vender gato por lebre. Então, infelizmente, a gente vê os comunicadores pecando nesses aspectos que você pontuou, o que já perde na largada, porque, claro, eu não preciso ser o Brad Pitt, eu não preciso ser o George Clooney, mas eu tenho que cuidar da minha aparência. E são aspectos que a gente... Eu sempre falo, lataria é importante. A gente que se conhece há muito tempo, a gente vê a nossa evolução, inclusive nesse sentido. Sim. Né? Você continua cuidando do seu topete, eu continuo cuidando do meu. Exatamente. Mas a gente cuida da barba, do sorriso, da pele. E não é preciosismo, ser metrosexual, vaidade. Não! A minha aparência fala primeiro do que a minha voz ao microfone. A minha imagem. E aí, eu não sou, segundo os padrões estéticos da sociedade, injustos inclusive, eu não sou tão bonito. Tudo bem, fica tranquilo ou tranquila. Usa uma roupinha legal. Passa por uma consultoria de imagem e estilo. Você vai ver que dá para melhorar aquilo que você já busca melhorar. Cuida um pouquinho do shape. Gente, com todo respeito.
Nada contra as pessoas que estão um pouquinho acima do peso ou cheinhas, mas eu preciso, se eu tô com esse problema, cuidar da minha vestimenta para pelo menos o botão do meu blazer fechar e não ficar aquela coisa estufada, com a gravata esfolando aqui no meu gogó. Então tem alguns cuidados que parecem assim, nossa, cara chato, não sei o quê. Não é. Evento é imagem. O mercado é cruel. O mercado é cruel, ele não perdoa. E aí tudo bem, você vai lá todo bonitão, bonitona, lindo, lindo, maravilhosa, maquiado e tal. Senhoras e senhores, não. O que eu tenho que fazer aqui? Como eu já presenciei várias O que eu vezes. tenho que fazer aqui? É. Ou se eu recebo um roteiro, eu falo exatamente o que está no roteiro. Eu não estou atento às interferências, as situações de improviso, as mudanças de rota que acontecem o tempo todo. Não estou em sintonia com a equipe que está ali, me ajudando. Não interajo com as pessoas, não falo com o palestrante antes de subir ao palco, não confirmo se o nome dele, a pronúncia é aquela mesma, se o nome do evento está correto, o nome do patrocinador. Como é que se pronuncia esse patrocinador aqui? Alemão, não sei. Vamos lá, vamos confirmar. Ah, entendi. Então vou cuidar da pronúncia, vou cuidar... qual que é o tom do evento? Antes do evento começar, eu tenho que ser brifado pelos organizadores do evento. Um evento mais sério, é um evento um pouquinho mais formal, então eu te peço que use um tom de voz mais formal, mais sério. O evento é mais descolado, mais descontraído, é uma convenção de final do ano com vendedores, então tem que ter energia lá em cima, é um sorriso na voz, e o sorriso na voz exige um sorriso no rosto também, então com carisma, com alegria. Pode brincar com as pessoas? Pode brincar com as pessoas, fala com o José, fala com a Maria, pode se divertir, pode divertir as pessoas? Pode. Não sou stand-up comedy, mas se eu tenho esse briefing e acontece alguma coisa que no timing eu faço uma brincadeira, uma piada, um improviso, eu consigo brincar com as pessoas, trazer uma leveza. Tudo isso é preparação. É possível você reaprender, não sei se a palavra é reaprender ou aprender a se comunicar melhor ou mudar a sua forma de comunicação? Como tudo na vida, de futebol a tênis, a gente consegue aprender do zero ou reaprender quando a gente já tem alguns vícios. Eu vou usar o tênis como exemplo, porque é o meu esporte favorito. Eu tenho uma série de vícios na prática do tênis. Então, quando eu entro com o meu treinador para corrigir esses vícios, eu sou obrigado a reaprender para fazer da forma certa. A comunicação é a mesma coisa. Eu tenho ali, vou dar um exemplo, a maioria das pessoas se comunica de forma linear. Sim. É aquela coisa da mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, as mesmas pessoas. Automático. Automático, eu estou no piloto automático. Eu consigo reaprender para modular a minha voz, para mudar a velocidade, mudar o volume e fazer uma inflexão de modo que as pessoas sintam que há uma quebra de expectativa no que eu estou falando? Consigo. Existem técnicas para trabalhar isso. Técnicas que nós aprendemos lá atrás no rádio, na televisão, na comunicação publicitária e que a gente pode trazer aqui para o mundo dos meros mortais, com todo respeito, para o mundo corporativo, para o mundo dos eventos, para que a gente consiga melhorar a nossa comunicação. Porque no final das contas, o que a gente quer? Diminuir ruído e acertar mais no alvo. Se a minha mensagem, como mestre de cerimônias, como palestrante, como o que for, não atinge um objetivo, ela não é uma comunicação assertiva. Eu quero motivar. Motivei você? Não motivei, chefe, não motivou. Eu quero chamar atenção para uma meta que não foi batida. Eu chamei atenção? Não, nem prestei atenção no que você está falando. Até porque eu estava com um monte de ruídos na minha cabeça. Está todo mundo hoje infoxicado. O aparelho celular influencia bastante, né? Bastante. Eu vim para cá infoxicado. Porque a minha cabeça, você viu, eu entrei aqui, só respondeu a mensagem aqui, fechei uma agenda, chegou a água e começamos a gravar. Porque a cabeça do ser humano, hoje, mais do que nunca, no pós, eu não sei se é pós já a pandemia, mas enfim, depois que tudo isso aconteceu, a gente ficou ainda mais intoxicado de informação. Quando é que eu estou de fato presente? Quando eu decido estar presente. É uma escolha. É uma escolha. Então, deixei o celular no modo avião, porque isso, inclusive, cria um input de foco. Eu sei que ele não vai tocar, não vai vibrar, não vai chegar nenhuma notificação. E eu entro num estado de foco aqui contigo para a gente poder, num flow mesmo, se comunicar de forma assertiva. Então, eu escuto você porque eu decido. Ninguém escuta as pessoas naturalmente. Né? O nosso amigo Tomás Brier tem um curso de escutatória fantástico.
Por quê? A gente não sabe escutar as pessoas. E o princípio da comunicação é ouvir. Claro. Você está falando um monte de coisa, você está me dando inputs, aí eu vou colocando aqui na mesa, né? Eu estou ouvindo e colocando aqui na mesa. Se eu não te ouço, como é que eu vou pegar? Não, agora eu vou responder isso, agora eu vou falar sobre isso. Eu não tenho, não. Você vai jogando, eu vou descartando aqui. Não. Eu tenho que colocar na mesa as informações. E aí eu consigo. Não chega no objetivo, né? Não chega no objetivo. Chega no objetivo. Vou trazer aqui um tema sobre a versatilidade. Porque é um quesito muito importante para um mestre de cerimônias, para um celebrante social hoje. É a versatilidade. Você vai atuar em diversos nichos, em diversos meios de mensagens dentro do mercado de eventos. A gente tinha muito, outrora, sei lá, 10 anos atrás, quando a gente se conheceu, o estereótipo do mestre de cerimônias, o mestre de cerimônias estritamente formal, né, de mercados governamentais. Sim. E isso se quebrou ao longo desses anos. Tanto é que aqui em São Paulo começou muito com esse processo de eliminar o excelentíssimo, o digníssimo, hoje é só senhor e senhora, e isso já se estendeu para o governo federal, com portarias que mudaram até as leis de protocolo. E, obviamente, o mercado corporativo que deixou isso de lado há muito tempo e quer uma comunicação mais leve, mais natural. Até por isso nem procuram profissionais com voz grave, preferem até as mulheres que hoje estão arrebentando no mercado de mestre de cerimônias. E agora com as mensagens bem autorais, que é a celebração social, vai para o casamento, vai para debutante, vai para aniversários, onde as pessoas elas escrevem as próprias celebrações e levam isso de forma muito natural. Essa versatilidade, todo mundo tem? Ou tem pessoas que realmente não conseguem isso, Edgar, no seu processo aí educacional com as pessoas que você vem trabalhando? E você trabalha em mundos variados, né? Sim. Advogados, médicos, enfim. Tem aí uma gama de profissionais, de executivos, líderes, CEOs, como você falou, médico, cientista, infoprodutor, experts, mestres de cerimônias e palestrantes. A gente vê influencers digitais que estão aí buscando melhorar o seu posicionamento nas redes sociais, se comunicar com mais assertividade, porque muitas vezes tem ali um produto, faz uma dancinha e bomba, mas na hora que tem que abrir a boca, a câmera, e como é que eu olho para a câmera, como é que eu me comunico de uma forma mais humana com esse objeto inanimado. Então tem assim uma série de profissionais que lida. E o trabalho do comunicador é intangível, não dá para pegar, né? Não dá. Tem que sentir. Ele tem que sentir. E essa versatilidade é um gap de mercado. A gente vê, infelizmente, que muitas vezes, inclusive o palestrante, ele vem com o mesmo padrãozinho de comunicação para públicos e eventos diferentes. Porque ele não está, primeiro, preparado para isso, ele não aprendeu a ser versátil, muitas vezes ele nem sabe o que é isso. Ser versátil, eu vou adaptar uma piadinha, o quebra-gelo. Não é isso. É você entender que a tua vestimenta, a tua postura, a tua voz, durante o evento, elas vão sofrer alterações entre um evento e outro. E durante o evento, eu posso ter um momento mais solene e um momento um pouco mais leve ou um momento muito irreverente no evento. Como que eu migro de um cenário para o outro? Eu preciso interpretar isso. E tem que parecer natural. A gente via isso na TV quando a professora Andréa falava lá no Senac, Edgar, leia o teleprompter aqui para essa câmera e vai mudar da câmera 1 para a câmera 2 e você tem que ler o teleprompter, o texto está pronto, como se você não estivesse lendo. É exatamente o que acontece o tempo todo na TV, no rádio e no cerimonial. A gente não vê o teleprompter na frente do jornalista. A gente não vê o roteiro na frente do radialista, a gente inclusive está só ouvindo o radialista. E a gente vê que o mestre de cerimônias tem um roteiro na frente dele, é verdade. Só que ele também precisa fazer exatamente a mesma coisa. Ele tem que ler, dar vida, interpretar aquele roteiro de acordo com a dinâmica daquele momento. E essa versatilidade, essa flexibilidade, não se aprende da noite para o dia. Por que não se aprende da noite para o dia? Porque as pessoas acham que se comunicar da mesma forma o tempo todo, tá bom. Se eu falar e você entender o que eu estou falando, já é o bastante. Não. Eu preciso dar mais peso àquilo que eu estou falando. Bom, o que o Edgar está falando aqui é muito maluco, porque
desde o momento em que a gente começou com o processo educacional do mestre de cerimônias lá no Senac, olha o que ele fez comigo no Senac em 2010. Eu imagino que em 2007, mais ou menos, que eu comecei com essa coisa de lecionar lá no Senac. Eu já dizia isso, da importância dessa leveza, de tentar colocar a naturalidade na comunicação e eliminar esse automático que o mestre de cerimônias tem, que infelizmente hoje também está indo para o mercado social, para as celebrações de casamento, que ali tem muito sentimento. E os profissionais que lá estão não estão nem aí para aquele sentimento. Estão só especificamente se preocupando com a beleza vocal, com a postura da importância vocal, e ficam pedindo, às vezes, para o sonoplasta, coloca mais grave aí. E quando isso não tem importância nenhuma. Quando a gente está mais preocupado com a gente do que com o público e com a mensagem, é natural que a gente vá para esse lado do ego, do preciosismo. Da minha vaidade. Não, eu tenho que cuidar da minha voz aqui, então dá um ajuste aqui no grave e tal, porque eu tenho que ficar bonito na foto, na imagem, na gravação. Eu sou a figura menos importante quando estou me comunicando. Cara, mas você está comunicando, você é mais importante. Não, eu sou menos importante quando estou me comunicando. Quem é mais importante? A minha audiência, no caso agora, você que está me assistindo aqui, estamos aqui ao vivo em real time, e quem está nos ouvindo, nos assistindo depois dessa gravação, é com essas pessoas que eu vou me preocupar. Segundo, com a minha mensagem. A versatilidade vem quando eu coloco intenção. Qual que é a intenção que eu quero colocar nessa mensagem? Eu quero que seja algo enfático, então coloque isso. Eu quero que seja algo alegre, solto, relaxante. Dê essa intenção. Quando a gente não traz essa intenção na voz, na mensagem que a gente está transmitindo, é natural que eu perca a versatilidade, porque eu estou preocupado comigo, eu não posso errar, eu não posso falhar, eu sou humano, eu sou perfeito. Não, se você fosse perfeito, você seria Adão antes de pecar, ou um robô que tenha uma linguagem bem linear, e nós não somos assim. Eu já errei no palco, como mestre de cerimônias, já errei pronúncia, e tá tudo bem, e as pessoas riram, e eu voltei, opa, não é assim que se pronuncia, vamos lá. É como lidar com isso. Né? É como lidar com isso que faz parte, inclusive, da versatilidade, porque os imprevistos e improvisos vão exigir de você que você tenha uma capacidade de sair de uma situação desafiadora. Esse erro que não é proposital, ou que não é o estudado, ele aconteceu, ele é natural do ser humano. O que não pode acontecer é quando o profissional não está preparado mesmo, quando o português, a gramática, sim, o erro que se insiste a acontecer no quesito da gramática até da pronúncia de outros países, sim, erro de nome, conjugação verbal, errou o nome uma vez, corrige, pede perdão, entenda a pronúncia correta e não erre nunca mais. Acho que esse é um caminho bom para quem atua com comunicação, né, Edgar? O problema é essa falta, né? Essa falta de preocupação com o outro também. É a falta de preparo. E o preparo vem da base. Leitura, conversar. Conversar é um treino. Converse mais com as pessoas. Conversa mais dentro de casa. Tem coisas que não dá para acontecer, né? Um celebrante de casamento, por exemplo, não pode errar o nome do noivo nem o nome da noiva. Acho que esse é um caminho que o cara já tem que ter essa consciência. Ele tem que ter não que não acontece, pode acontecer, mas tem que ter essa visão. Não posso errar. Esse eu não posso errar. Não pode. Tem que se prender ao roteiro ali e falar o nome da pessoa corretamente. Isso é grave. Isso é grave. Mas a gente vê muita gente que não sabe ler. Dar vida ao roteiro. O exemplo são nomes Mayra. Alan. O que você faz? Insistir, né, no erro, né? Insistir. Meu nome não é assim, meu nome é assado. Pois é. Então você confirmou, o nome dele é Alan. Então tem a pronúncia tá ali como se houvesse um acento circunflexo. Lan. Alan. O A é mais fechado. Alan. Ok, então vai lá e faz. Vai você com a caneta e coloca um acento circunflexo ali para simular que tem um lan. Não, o nome dele é Alan. Então, Alan. Então é o A que você vai enfatizar. Faz um círculo, grifa, faz um acento ali, à mão, para você não errar. Tem pronúncias que realmente... E o português é cheio de pegadinhas. Talvez uma das línguas mais difíceis, né? Exatamente, uma das mais difíceis e que nos prega peças incríveis. Às vezes de conjugação verbal, de
pontuação, de entonação. Para a gente fechar esse episódio, depois passar para o outro episódio, que a gente vai falar mais da questão educacional mesmo, eu queria que você me trouxesse essa correlação do estudo e daquilo que a gente acha que é. Não sei se eu estou sendo utópico ou falando bobagem aqui. Porque, de fato, não dá para a gente falar assim, tô pronto. Você nunca está pronto, você tem que estar sempre se preparando. Sim, sempre. Como que um comunicador pode juntar essas duas coisas? A própria pessoa, de ele se autoconhecer, de ele se entender e se preparar para o próximo trabalho. E tem aí uma linha tênue entre o equilíbrio e o desequilíbrio nesse sentido. Eu posso falar por mim, porque durante muito tempo eu me sabotei achando que nunca estava preparado. Porque eu estou falando exatamente nisso, né? É até uma coisa que eu tenho tratado ultimamente. Eu não quero ficar no automático. Porque eu encontrei um nicho de trabalho, uma linha de trabalho que para mim, é legal, bacana. Mas eu quero sempre mudar, eu quero sempre me preparar para oferecer melhor. Eu não quero ficar no automático. E eu vejo muito automático acontecendo. E isso me preocupa, porque às vezes as pessoas chegam pro Anderson achando que aquilo é padrão, é automático. Quanto custa esse padrão? O que, na verdade, para mim tem muito mais valor o que eu faço do que o quanto custa. Pois é. Não tô viajando, não, né? Não tá. A gente vai no piloto automático, né, criando um padrão, porque isso virou uma rotina. Eu tô o tempo todo fazendo isso da mesma forma. A tendência é que isso se torne confortável. E nada contra conforto. A gente trabalha para ter conforto. Só que o conforto apresenta um risco. Que é de, como você falou, de entrar no piloto automático, de perder um pouquinho o cuidado com a interpretação. Então, quando eu já estou no piloto automático, ou seja, já estou fazendo com os pés nas costas, é aí que entra o perigo. É aí que você tem que falar, peraí, deixa eu revisitar a minha capacidade técnica de me comunicar. Nos primeiros meses da pandemia, o William Bonner admitiu para o Pedro Bial que ele precisava trabalhar ainda mais a interpretação vocal dele, porque ele percebeu que tinha que fazer ajustes na comunicação, porque ele estava vivendo algo inédito e ele não estava preparado como comunicador para isso. Olha a humildade desse homem em reconhecer como um exímio comunicador que é, super profissional, gabaritado, que coloca qualquer um de nós no chinelo, com todo respeito, que ele precisa melhorar a comunicação dele. Então, eu, enquanto palestrante, comunicador, educador, o que quer que eu faça, eu preciso de vez em quando olhar para a minha comunicação e falar assim, peraí, olha, já melhorei nisso, mas isso aqui, tá caindo. Eu preciso voltar a bater falta, a bater pênalti, melhorar nesse treinar. quesito. Eu preciso treinar um pouquinho mais, né? Tô colocando muita bola para fora, eu preciso melhorar nisso. Volte a treinar. Vai lá, começa, vai para uma reciclagem, vai para um workshop, vai para um treinamento, vai estudar, vai conversar com quem está fazendo melhor do que você naquele aspecto. A gente precisa ter humildade para reconhecer, como eu falei mais cedo, que a gente nunca vai saber tudo em relação à comunicação ou desenvolver as skills da comunicação na plenitude, porque seria 100%, seria perfeição. O que a gente busca é excelência. A excelência está entre a distância daquilo que você já consegue fazer e a perfeição. Quanto mais próximo você está da perfeição, maior a sua excelência. Só que perfeito nunca seremos. Então vamos buscar a excelência. Melhorei a minha impostação vocal, eu já consigo variar o tom de voz, eu consigo desacelerar, acelerar conscientemente. É uma coisa que faço muito bem. Agora eu vou cuidar da minha postura. Agora eu vou cuidar do meu olhar. Agora eu vou cuidar da minha expressão facial. E vá aspecto por aspecto, como um jogo de Lego. Vai melhorando, colocando uma pecinha aqui, outra pecinha. Quando você vê, você está com um negócio grande, bem construído, que você fala assim, caramba, que comunicador legal que eu sou. Mas quem vai te dizer isso é o mercado. O mercado que sempre julga. Os feedbacks que voltam, fala assim, nossa, gostei da sua impostação, gostei da sua postura, que imagem que você tem, Anderson. Cara, como você cuida disso? Você se relaciona bem com as pessoas. E aí você tá vendo que você tá evoluindo quanto comunicador. Tem que se preparar, não tem jeito, tem que se preparar. Beleza. A gente vai dar um tempinho, Edgar Caetano fica comigo aqui, porque no próximo episódio a gente vai falar sobre essa questão educacional mesmo. Vamos tentar trazer alguns insights aqui pra gente refletir e pra gente discutir muito mais. Fique ligado aí no nosso canal do YouTube, Anderson Amaury Silva, Deezer e Spotify também, Anderson Amaury Silva, com o Papo Solto, o nosso podcast. Voltamos já já.